do ano, 5 de novembro. E hoje nós iremos falar na nossa videoaula de educação ambiental sobre uma maneira sustentável. Como é que nós agimos nessa sustentabilidade. Olha só o que eu irei apresentar para vocês. O que essa imagem representa para vocês? O que essa imagem representa? São várias mãos. Essas mãos, elas estão fazendo o quê? Elas estão tentando plantar. Plantar o quê? Uma árvore. Para quê? Para sustentar. É isso? Sustentar o nosso o quê? Ambiente. Isso? Que é através desse ambiente que nós temos a nossa sustentabilidade. A nossa maneira de agir. O ser humano, ele tem que ter o que mais? Tem que ter mais atenção. Tem que ter o quê? Cuidado. Com o quê? Com a natureza. Temos que preservar o ambiente que nós vivemos. E aqui eu irei mostrar algumas imagens. Essas imagens, isso aqui é o quê? Um rio poluído. O que está acontecendo agora neste momento? Ela está poluído e vários animais, os peixes, estão morrendo. Aqui, queimadas, olha. A nossa natureza é para estar assim? Não. Aqui, desmatamento. Quem é que faz tudo isso? O ser humano. O ser humano, ele não tem este medo de poluir. Então aqui, ó, na página 48, uma maneira de agir. A sustentabilidade ambiental. É o uso de quê? Dos recursos naturais. Quais são os recursos naturais? Nós já falamos que nós temos o ar, o solo, o que mais? A água e entre outros. Com o passar do tempo, nós sabemos que o crescimento que a justiça social tem na conservação de quem? Da natureza, do nosso ambiente. O desenvolvimento sustentável, ele vem o quê? Numa condição de uma competência que o ser humano não é capaz de desenvolver na natureza. Quando eu mostrei para vocês aquelas imagens do desmatamento, das queimadas, por quê? Porque é o ser humano. Quando eu pedi para vocês que vocês protegessem o ambiente, porque é de fundamental importância para a nossa sobrevivência. É isso? Vamos aqui observar na página 48 o modo sustentável. Não pode ser visto com essas atitude de tentar destruir. É os desperdícios que o ser humano causa na natureza. Onde eu irei mostrar para vocês os problemas atuais. Quais são os problemas atuais que acontecem
da nossa natureza. Observe aqui esse esquema. Isso aqui são os atuais. O que nós temos aqui? Esses problemas atuais, ele faz parte dos hábitos responsáveis do ser humano, da consciência do ser humano. Então aqui, a redução da biodiversidade, o aumento do efeito estufa, que nós estudamos no conteúdo passado, na unidade passada. Então, dá de vocês observar esses problemas, que esses problemas faz parte da natureza, faz parte que o ser humano cada dia faz. Quando eu mostrei para vocês essa imagem, vamos lá para a página 50, essa imagem, o que eles estão fazendo? Eles estão plantando, e plantar é saúde. Saúde de quem? Da natureza. Nós sabemos que no final do século XIX para o início do século XX, em razão do aumento da procura de quem? Da procura dos alimentos, quando a migração dos homens do campo para a cidade, a função foi industrializar. Por quê? Porque o homem teve a necessidade de que não produzissem mais o alimento diariamente. Então, o que foi passado? Então, eles começaram já a produzir através da industrialização. Produto industrializado. E foi com esse maior fato que aconteceu na humanidade que as cidades passaram a viver. Viver em quê? Com essa escala de produto industrializado, produto sem ser do campo, os produtos com aumento de fertilização, de produtos químicos. Então foi isso que eu vim falar um pouco para vocês. Mas eu irei deixar algumas imagens que vocês observassem essa sustentabilidade, essas imagens de sustentabilidade, o socorro que a terra ou o ambiente pede para o ser humano. Para que ele faça o quê? Pare de agredir. Então, observe bem as imagens. E tchau, tchau. Até a próxima aula.